Boa tarde, meu nome é Jennifer Daiane, eu estudo na Escola Leda Guimarães Natal e hoje eu vim apresentar um trabalho de história sobre o governo de Juscelino Kubitschek. Bom, eu vou iniciar essa apresentação falando um pouco sobre quem foi Juscelino. Bom, Juscelino foi um cara de uma família muito humilde que nasceu em 12 de setembro de 1902, concluiu a faculdade de medicina em Belo Horizonte e, em seguida, fez a faculdade especializada em cirurgia em Paris. Foi presidente do Brasil em 1952 até 1961 e faleceu aos 73 anos, no dia 22 de agosto de 1976. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a eleição presidencial que talvez iria eleger Juscelino Kubitschek. Bom, os dois partidos políticos que apoiavam o Juscelino Kubitschek eram o PSD e o PTB, que são Partido Social Democrático, e PTB significa Partido Trabalhista Brasileiro. Bom, durante a eleição quase houve uma tentativa de golpe por grupos conservadores, mas Henrique Teixeira Lott fez com que não houvesse esse golpe e assim elegendo o Juscelino Kubitschek. Bom, o vice-presidente que atuou na presidência do Brasil junto com o Juscelino foi João Goulart. E a campanha que Juscelino fez para se eleger no cargo de presidente foi 50 anos de progresso em 5 anos de governo, que eu irei explicar mais pra frente. Sobre o plano de JK, um ponto que eu posso destacar é o grande desenvolvimento econômico e a aceleração do processo de industrialização que ocorreu aqui no Brasil por conta de Juscelino. Outro ponto que eu posso destacar é a construção de Brasília, que ocorreu porque Juscelino, com seu pensamento de querer desenvolver as coisas muito rápido durante os seus 5 anos de governo, pensou em mudar o Planalto, que se sediava no Rio de Janeiro, para ficar em Brasília, que seria a nova construção. A construção de Brasília foi planejada por Oscar Niemeyer e por Lúcio Costa. E além disso, uma curiosidade muito importante é que a construção de Brasília foi muito elogiada, pois foi feita com muita rapidez e eficiência. E além disso, foi construída por trabalhadores nordestinos que se denominaram de candangos. E esses candangos, depois da construção, acabaram se encontrando em uma situação precária de vida. Sobre os anos dourados, eu posso destacar que foi um apelido, foi denominado porque durante os anos de Juscelino Kubitschek houve muito desenvolvimento, houve muito investimentos em diversos setores e que ajudou muito a melhorar a vida das pessoas. E por isso foram chamados de anos dourados. Sobre o plano de metas de Juscelino Kubitschek, o plano de metas foi um plano criado por Juscelino que constituía 31 metas dentro desse plano. E essas metas foram desenvolvidas para ocorrer o investimento em diversos setores, como o setor da indústria, da alimentação, da educação, do transporte e da energia, que são setores muito importantes para a vida de todos nós. Os principais setores que foram privilegiados foram os setores de transporte, energia e principalmente indústrias de base. Bom, sobre o transporte, podemos destacar a criação de rodovias e estradas e ao invés de produzir mais estradas... E ao invés de investir mais nas ferroviárias, deixaram as ferroviárias de lado, pois a gasolina e o petróleo estavam muito em alta e com preço muito baixo. Então, Juscelino pensou que seria uma forma muito melhor de valorizar o petróleo e as estradas do que o ferroviário. Bom, e foi nessa época também que surgiu a Petrobras, que é uma grande empresa que fornece gasolina e diversos combustíveis. O outro setor que foi privilegiado foi o setor de energia, onde foi criado usinas hidrelétricas que fornecem energia para todos os locais do mundo e que foram criadas pelo fato das indústrias também estarem crescendo. Então, de acordo com as indústrias
crescendo, a energia também teria que crescer para acompanhar esse processo. E o último setor que foi privilegiado foi o setor das indústrias. E, além disso, além de criar várias indústrias aqui mesmo no Brasil, também houve a chegada de outras indústrias automobilísticas e outras empresas. No caso, as indústrias automobilísticas são indústrias que fazem e produzem automóveis. E por isso também que Juscelino construiu as estradas e as rodovias para que ocorra esse fluxo de carros. E as empresas que vieram dessas indústrias, e as empresas que vieram junto com essas indústrias foram a empresa da Volkswagen, a empresa Mercedes-Benz, General Motors e Ford, que no começo só produziam Fuscas. Bom, as consequências que os atos de Juscelino Kubitschek trouxe foi a dívida externa com outros países, porque ao construir Brasília e ao desenvolver e investir nos setores, ele acabou precisando pegar empréstimo com outros países e aí ficou devendo muito dinheiro. E o total de dinheiro que ele devia por pegar empréstimos com os outros países foi de 3 bilhões de dólares. Outra consequência importante foi o aumento da inflação e também o aumento de 7% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, e em média no ano. Bom, agora irei falar sobre os principais acontecimentos da década de 50 no tema cultura e sociedade. Um ponto a destacar é sobre os padrões de beleza e aparência, porque nos anos 50 as mulheres começaram a se importar muito mais com a aparência delas, porque começaram a se inspirar e a ver Brigitte Bardot. Porque apesar dela fazer todas as coisas de casa, apesar dela ter filhos e ainda ter um marido, ela ainda cuidava muito bem de si mesma e as mulheres também queriam se sentir tão bonitas quanto ela. E outro ponto a ser falado é sobre os carros que foram inspirados em tecnologias espaciais. No caso, eles eram grandes, baixos, confortáveis, compridos e ainda eram muito luxuosos. Um outro tema a se falar também é sobre os esportes. Em 29 de julho de 1958, o Brasil ganhou seu primeiro título da Copa do Mundo no esporte. E também, em 1951, houve a criação dos Jogos Pan-Americanos e a FIA, que é a Federação Internacional de Automobilístico, criaram a primeira competição de Fórmula 1. Os principais acontecimentos da década de 50. Só que agora irei falar da tecnologia e comunicação. Bom, na tecnologia podemos destacar o avanço tecnológico da NASA e a própria criação da NASA, que ocorreu em 20 de julho de 1958, junto com o título vencedor do Brasil na Copa do Mundo. Bom, sobre os avanços tecnológicos da NASA, podemos citar também o lançamento do primeiro satélite, que foi o Sputnik 1, e também o lançamento em 1957 do Sputnik 2, onde a cachorrinha Laika foi o primeiro a ser vivo a ir para o espaço. E também, além disso, também teve Francis Crick e James Watson que descobriram uma maneira de descrever a estrutura do DNA, que foi algo muito importante para a saúde. E além disso, na comunicação ainda temos o primeiro canal de TV, que foi a TV Tupi, que transmitia diversas telenovelas e que era uma forma de distração para as pessoas. E também passavam principalmente o programa e o desenho chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo, que muitas pessoas gostavam e ainda gostam. Outros acontecimentos foram sobre guerras e conflitos. E também, nessa época, houve a Guerra Fria, que foi um conflito ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética. Houve a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, a Revolução Cubana e também houve o Pacto de Varsóvia, que foi algo muito importante. Agora, os acontecimentos são sobre a cultura e a arte. Bom, podemos destacar que na arte há o concretismo, que é uma nova linguagem que foi criada para as pessoas colocarem seus sentimentos na arte, ou seja, uma arte abstrata, e uma forma de se expressar melhor também diante da arte. E também houve a criação da primeira Bienal Internacional aqui em São Paulo, que foi algo muito importante que as pessoas gostam muito até hoje.
E outra coisa, o último ponto, é o pensamento visual na arte, onde também as pessoas procuravam se expressar e também uma forma melhor de ver as coisas e de conviver melhor em sociedade. O último tópico é sobre música e dança, onde houve a criação do rock, onde Elvis Presley e The Beatles foram as estrelas do rock, que muitas pessoas ouviram naquela época, e também houve o gênero e a banda Bossa Nova, que era a mistura de jazz e samba, ou seja, era um gênero muito dançante e que Juscelino gostava bastante também, que fez muito sucesso. E também houve a criação dos discos de vinil, que foram muito importantes e que pessoas utilizavam até um tempo atrás. E o disco mais vendido do Brasil e do mundo todo foi o do Elvis Presley. E também, por último, houve o enriquecimento da dança, porque as pessoas começaram a colocar mais movimento, mais melodias, mais palavras e mais sentimentos na dança, e começaram até mesmo a praticar junto ou separado, porque eles realmente se sentiam bem dançando. E por último, as curiosidades. Bom, a primeira curiosidade é que Juscelino Kubitschek tirava o sapato quando ia nas reuniões, e os fotógrafos sempre achavam isso interessante, porque muitas poucas pessoas fazem isso, né? Porque não é algo normal. E a segunda curiosidade é que a música Peixe Vivo, de Milton Nascimento, era uma das músicas preferidas de Juscelino Kubitschek, e também foi tocada em seu enterro, porque as pessoas realmente sabiam que foi importante para ele. A terceira curiosidade é que as avenidas e as ruas aqui do Brasil, muitas possuem o nome de Juscelino, porque ele realmente foi alguém importante e que marcou a época das pessoas. E também, na casa dele, em Diamantina, em Minas Gerais, que foi o lugar onde ele nasceu, há um museu com objetos dele e memória e coisas que realmente fazem lembrar dele. E além disso, há o Memorial JK em Brasília, porque é ele que construiu Brasília no decorrer do ano dele, do governo. E aí lá possui objetos e documentos dele, porque são coisas realmente que trazem lembranças e coisas boas para as pessoas, porque ele realmente marcou muito todos. E, por último, a criação de eletrodomésticos, como máquina de lavar, aspirador de pó, batedeira e geladeira, que foram criadas nos anos 50. É isso, muito obrigada pela atenção e espero que vocês tenham gostado.